Olá, como estão? Dá para pensar, e se fala muito sobre isso nas pesquisas sobre o estoicismo, nas pesquisas acadêmicas, qual é o ponto de início da ética estoica? É uma discussão ampla e alguns pontos são considerados. Alguns dizem que a ética estoica, como Hierocles disse, filósofo estoico romano também, do novo estoicismo, que o início da ética estoica pode ser pensado a partir do conceito de oikeiosis. Tem algumas traduções, familiarização, pertencimento, né? Vem da raiz oikos, que é casa. Então, aquilo na qual me sinto pertencendo, aquilo que é familiar a mim. E a partir desse termo, tem todos os dobramentos do eu, do indivíduo, né? A partir disso. Também pode-se pensar, como eu coloco também, em epiteto, no termo proairesis, que também tem uma ideia ali, uma noção de um eu, de uma referência àquilo que quando nós dissemos a mim, é aquilo ali, a proairesis. Alguns falam sobre os tópicos, a física estoica, né, que seria o estudo da natureza geral, tanto a divina quanto a natureza humana. Então, é a partir da relação da natureza humana com a divina que se dá na física, é que poderíamos pensar a ética estoica. Vale lembrar que é física, não é metafísica. Muito menos uma metafísica platônica, onde acaba dando essa ideia de distanciamento do real, do físico, do imanente, quanto o metafísico aristotélico. Por que física estoica e não metafísica? Porque os estoicos, assim como Epicuro, vão aos pré-socráticos, pegar as suas influências para a explicação da natureza humana, da natureza divina, da natureza cósmica. O cosmos e o divino e propriamente humano, e quando a gente fala humano, não só o corpo, mas a alma, as representações, os sentimentos, para os estoicos, são corpos. Eles têm a qualidade de serem afetados por outros corpos. Então é físico, porque é isso que os pré-socráticos buscavam, né? A explicação da realidade. Os princípios físicos, a água, a terra, o fogo, alguns outros vão procurar outros elementos não físicos, como o apeiron, né? Mas, fundamentalmente, os pré-socráticos eram fisicalistas, porque procuravam nos corpos, naquilo que é físico, a explicação do real. Aristóteles não vai concordar. Acho que é na metafísica ou na física, não lembro exatamente, que ele coloca que se a explicação do real não tivesse nada além disso, uma essência imaterial, uma substância que vai além do físico, então não teria nada metafísico. A física, que estuda os corpos, movimento dos corpos, aquilo que é sensorial, seria a explicação de todo o real. Para Aristóteles, ele não concorda. Ele não coloca como Platão uma metafísica fora do físico, como o mundo das ideias numa estrela distante, mas para Aristóteles a essência, a substância imaterial está já imanente nas coisas, mas há coisas além da matéria. Há uma essência, uma substância, uma ousia imaterial. Ele concorda com Platão no sentido de que a física não explica todo o real, sensorial, mas coloca, diferente de Platão, a essência imanente às coisas. Os estoicos
não aceita a explicação metafísica e vão aos pré-socráticos pegar as questões físicas. Então, dentro da física estoica, está toda a explicação do real. A física, que lida com a natureza divina, também é corporal, assim como todas as outras coisas. Então, e dentro dessa explicação da física estoica, está a natureza humana, ou uma ideia, uma noção de um eu. Mas é que é importante a gente diferenciar do eu, que a gente fala hoje, nos dias de hoje. É um indivíduo. O nosso eu, essa noção de indivíduo, ela vem muito influenciada a partir ali do Renascimento, do distanciamento de uma percepção de mundo, uma cosmologia na qual nós éramos uma gota no oceano, não tínhamos um valor individual, né? Um artista não assinava suas obras porque ele era apenas um instrumento divino, uma revelação divina, por melhor que ele fosse. Quem deveria assinar a obra era Deus, porque ele em si só tinha algum valor no momento em que ele é um representante, um mensageiro da revelação divina. Então, durante 1000 anos, tinha uma noção de eu na filosofia grega antiga. Durante 1000 anos, na Idade Média, o indivíduo ficou a segundo, terceiro plano, né, à margem do valor que os gregos davam. Quando veio o Renascimento, veio o humanismo, e o humanismo influenciou diretamente a percepção do humano, do individual, do indivíduo, como valor em si mesmo, independente de uma cosmologia, de uma religião, de uma teologia. Claro, tem muitas nuances essa questão histórica, mas fundamentalmente ali começa a nascer uma ideia de um eu, do indivíduo, como temos a percepção hoje. A partir dali, somente na Itália, no Renascimento italiano, pelas artes, começa a surgir as assinaturas, né? Os artistas assinam suas obras, que agora eles têm valor, né? O humano, aquele que fez. Então começa-se a ter todo um comércio de obras daquele artista, porque ele assina, ter uma obra assinada por um artista tem valor, né? Então essa nossa noção de um eu, de uma construção humana individual, que nós temos muito hoje, não tem nada a ver com um eu estoico, fundamentalmente. E onde é que eu posso pensar também a ideia de uma ética estoica que dê atenção a um eu? Eu posso pensar no conceito de cosmopolitismo. O cosmopolita é um ser, é um indivíduo que tem um eu que não é esse eu que nós conhecemos hoje, individualista, separado, segregado do resto, como destacado. Eu sou uma coisa, meu corpo é uma coisa, seu corpo é outra. Não é só essa noção de corpo diferentes, individuais, que o estoicismo tinha. Porque se eles se consideravam cosmopolitismo, um eu cosmopolita, e é mais do que o ser político de Aristóteles, né? O ser humano é o ser político, é mais que político, é cosmopolita. É mais do que a minha comunidade. O que os estoicos querem dizer? Que nós temos um eu individual, do qual temos nosso papel social. O Epiteto vai falar muito sobre isso no conceito de epangelia, nossos papéis sociais. E Hierocles vai falar muito sobre isso a partir do conceito de oikeiosis. Temos papéis naturais, né? Pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha. São naturais, são nossos papéis sociais, que são nossos, individuais. Temos papéis sociais adquiridos durante a trajetória da nossa vida, senador, guerreiro, professor, que seja. E temos que, fundamentalmente, exercê-los de modo virtuoso, dentro daquilo que é esperado dentro de uma concepção de virtude a partir dessas relações. Mas esse não é só, esse poderia ser considerado, de certa forma, o ser político de Aristóteles. Mas não é só isso que os estoicos falam. Eles falam que nós temos um eu comum
podemos dizer assim, um eu universal, que é igual para todos. Todos temos este eu, que é a fagulha, que é o sêmen, que é a semente da natureza divina em nós. O logos, para mim, epiteto, proairesis, é a personificação do logos divino, a fagulha de Zeus e todas as potencialidades que ela tem. Esse eu é compartilhado. Nós temos aqui um eu igual para todos. E é a partir desse eu que se exerce e se direciona a questão ética estoica do cosmopolitismo. Não há diferença. Todos temos um eu compartilhado, mais o nosso eu individual. E a partir do eu cosmopolita, que nós deveríamos olhar para os outros seres além da nossa polis, além da polis aristotélica, para todos os lados, e reconhecê-los como adelphos, como irmãos, como pessoas que merecem a nossa admiração, que merecem nosso respeito. Essa noção de eu está em Hérocles, fundamentalmente, quando ele faz os círculos concêntricos, a partir do eu individual, né, vai dizer a soma e dianoia, os pensamentos e o corpo. A partir desse eu individual, a gente vai tendo relações com círculos concêntricos cada vez mais afastados de nós. Primeiro círculo, as nossas relações naturais, pais, filhos, filhas. Depois, as relações adquiridas de forma também quase natural, como os parentes familiares, depois os vizinhos, e depois o Estado, e depois o mundo todo, até a humanidade inteira. Essa noção desses círculos concêntricos, que ele diz que a ética, o trabalho ético deveria ser a gente conseguir diminuir a distância do círculo mais distante em direção ao nosso eu individual aqui, é porque, na verdade, temos todos o mesmo eu. É uma questão de reconhecimento, de pertencimento, e por isso de expansão da nossa afetividade ou a abertura do nosso eu individual em função do nosso eu cosmopolita, para que os outros adentrem a nossa percepção afetiva. Então, sim, os estoicos têm uma percepção de eu muito forte. E, para mim, o Epiteto é o filósofo de toda a filosofia grega antiga que mais personifica, que mais dá ênfase a uma noção de um eu. Mas não esse eu renascentista, romântico, autor da sua própria obra. Não, não é isso. Essa é uma discussão que tinha muito, inclusive, Pierre Hadot com Michel Foucault, quando Foucault fala sobre a estética do existir, né? Ou do eu, e o Hadot, você está olhando por um prisma recortado de um eu da filosofia grega antiga. O Hadot tinha essa noção, Pierre Hadot, de que esse eu era um eu universal, cosmopolita. Então, mais uma vez eu falo isso porque não tem como, de forma séria, querer usar o estoicismo, a não ser de forma recortada, né? Usar o estoicismo como uma teoria de uma fortaleza individual separada do cosmos, separada dos outros, separada das coisas externas. Essa noção cosmopolita de um eu universal é que é a noção política estoica. A noção política estoica é essa união lateral, digamos, horizontal entre todos nós. Para fazer política, temos que ter esta noção de um eu compartilhado, de um eu universal que todos temos e que todos somos irmãos. É uma irmandade nesse sentido. Irmandade afetiva, de respeito, de virtudes sociais a partir do reconhecimento disso. Acontece com a gente às vezes, a gente está na rua, saiu dirigindo, alguém nos corta, alguém faz alguma coisa, a gente vai xingar a pessoa no trânsito, olha um conhecido, a gente acaba, tudo bem, não foi nada, porque era conhecido. Mudou minha afetividade na hora com essa pessoa.
É isso, de maneira muito minguada, né? De uma maneira muito reduzida, é isso. Com todas as pessoas, e não com os meus amigos, como acontece, por exemplo, no caso do trânsito que eu dei agora. Então, o estoicismo, na verdade, ele é o contrário de uma teoria de força individual contra todo o resto. O estoicismo, ele pode, deve ser usado como uma teoria de coesão social, a partir de um eu universal. Tenho quase certeza que Kant percebeu isso, só que ele separou de novo, fez como Platão separou os mundos, o mundo da moral e o mundo da vida. Mas ele percebeu que tem um campo da moralidade estoica que é universal, mas é aqui dentro, nessa vida, nessa existência. Os conceitos estoicos estão encharcados de mundanidade, de real, o tanto que eles não têm metafísica, eles têm física. Tudo é corporal. Tudo está aqui. Só que está num plano horizontal. Vocês podem ver a entrevista com o professor Dr. Aldo Dinucci, que eu fiz aqui, ele fala exatamente sobre isso, de uma forma maravilhosamente bem. Né? Ele vai dizer que em Platão, a hierarquia, a estrutura política é de cima para baixo. Né? O rei filósofo, os guardiões, os artesãos, né? E os estoicos, eles muitas vezes, eles não concordam com Platão. Ainda mais com a metafísica platônica. Eles concordam com o Sócrates, digamos, a primeira fase platônica, onde está lá o Sócrates, da apologia, de alguns diálogos mais socráticos mesmo. Porque, nesse sentido, a física estoica vai contra essa concepção de estrutura vertical e coloca uma estrutura horizontal, uma ontologia horizontal política. Então, sim, os estoicos são altamente políticos. Mas, antecipadamente à política, vem uma percepção ética. E essa percepção ética vem dessa percepção ontológica de que somos irmãos, adelfos, num eu compartilhado, que não tem nada a ver com esse eu que percebemos hoje em dia, destacado do real, ou como um eu de uma Fezoli, me chama Fezoli, que é de tribos. Também não é o suficiente as tribos. As tribos podem ser tem mais a ver com o homem político estoico, onde a comunidade política aristotélica ela é menor, ela tem uma abrangência menor. Os estoicos podem e devem ser usados como um apoio ao pensamento político de coesão social, a partir do cosmopolitismo, que dá, para mim, é uma das entradas da concepção do ser ético no estoicismo. Muito bem, o que eu tinha para falar sobre os estoicos hoje é isso. Se gostaram do vídeo e querem fazer algum comentário, dá o like, compartilhar, ajuda o YouTube a levar adiante a mensagem dos estoicos, desse canal, né? Do Escafandrista Filosófico. Se quiserem deixar sugestões no comentário, né, que à medida do possível eu vou respondendo e fazendo novos vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.